Jeremias 18, primeiro. Os irmãos já aproveitam e colocam o dedinho lá em Tiago 4, 11. Tiago está lá no final da Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, em Jeremias 18, primeiro. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos. Então tornou-se a fazer outro, como conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora lá em Tiago 4, 11. A palavra do Senhor diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvis tal como foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Até aí, oremos. Senhor Deus querido, Pai glorioso, eterno, fiel e verdadeiro, graças te damos e te louvamos e bendizemos, Senhor. Nesta noite gloriosa, pedimos, Pai, para que o Senhor venha falar para a tua igreja, que não venha a ser eu, dos meus lábios, Senhor, mas que venha a ser a sua vontade, Senhor, ao coração dos teus filhos. Que possamos estar com nossos ouvidos e o nosso coração atento ao que o Senhor tem, Senhor, reservado para nós. Pai querido, Pai glorioso, Senhor, que o Senhor direcione, Pai, a cada palavra, Senhor, que sai da minha boca para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Confesso que eu estava com saudade, mas quando vai chegando a data a gente vai ficando com medo, né? Porque a palavra do Senhor, como o pastor falou, é santa e a gente tem toda uma responsabilidade de trazer algo que seja do Senhor para a igreja. Quando eu estudava e começava a praticamente, vamos dizer assim, igual o pastor disse, a criar um temário para poder trazer uma mensagem, eu queria trazer uma palavra que falasse sobre provações. Por quê? Eu gosto muito de um louvor que a Carol canta, né, aqui com jovens, que diz assim que a promessa ela é garantida e as provações não são maiores do que as promessas do Senhor. E essa palavra de Jeremias veio ao meu coração porque se a gente for olhar, o Senhor levanta Jeremias numa visão e diz assim: Jeremias, eu quero falar contigo e eu quero que você desça à casa do oleiro. Só que a palavra diz assim: levanta-te e desce. Esse é o primeiro mistério que o Senhor nos traz nesta noite. Muitas das vezes, para que a gente possa viver, entender e saber o que o Senhor quer conosco, nós temos que nos levantar, nos colocar de pé na presença do Senhor. E muitas das vezes, quando nós estamos de pé, nós temos que entender que nós temos que descer. Tá, Cássia, mas eu acabei de levantar e agora eu tenho que descer? Sim, você tem que descer no joelho, você tem que descer no profundo da intimidade com o Senhor, para que você possa entender os mistérios que Ele tem para falar contigo. Quando eu pensava sobre provações, isso é uma coisa que todos nós temos, né? A palavra do Senhor diz assim que nós sofreríamos, né, tentações, provações, aflições, mas que nós tínhamos que ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu e nós também venceríamos. Então todos nós temos. Nós queremos? Não, nós não queremos. Ninguém quer ser provado, mas nós precisamos. E eu tenho uma coisa no meu coração que o pastor sempre falou, que quando nós somos, assim, vamos dizer, entre aspas, atacados, provocados, somos afligidos, somos caluniados, isso tudo nos mostra que nós estamos fazendo mal para a pessoa, que nós estamos chamando a atenção. Não, nos prova que nós estamos próximos de Deus. Aleluia. Porque é uma pessoa que ela tem uma vida onde ela não precisa se preocupar com nada, seja na área pessoal ou na área espiritual, é uma pessoa que você pode dizer, fique preocupado, porque algo não tem chegado como essência. Se o inimigo não tem tentado contra a tua vida, não tem tentado contra o teu ministério, algo está errado.
Porque quando nós estamos agradando o Senhor, consequentemente nós estamos desagradando o inimigo. E quando nós desagradamos o inimigo, o problema é Deus, o importante é Deus se agradar de nós. A palavra do Senhor vai dizer assim que Deus ele começou a falar com Jeremias e disse assim: ei, vem cá, vamos lá que eu quero falar contigo. De uma forma figurada, o Senhor diz que ele começa a observar. Né? Ele vai na casa do oleiro e começa a observar. Assim como a Nicole disse que ela observando a lua, Deus teve uma revelação muito bonita ao seu coração. E eu vou guardar essa revelação para mim também. Porque é verdade. Quantas das vezes nós olhamos, hoje eu vi um status, não lembro de quem foi, e a pessoa falou assim: se a sua luz não brilha, não ofusque a minha luz, não faça a minha luz parar de brilhar. Mas quando nós temos a nossa luz própria, é perigoso ela parar de brilhar. Mas quando nós temos a luz do Espírito Santo, a luz de Deus, a claridade dele nas nossas vidas, não há nada que possa apagar isso. Porque não vem de nós. A palavra do Senhor diz assim que ele começa a observar. E quando nós começamos a observar, Deus já revelou essa palavra de várias formas, por diversas pessoas, em várias bocas, em diversas pregações. E todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, ela fala conosco de uma forma diferente. A palavra vai dizer assim que ele estava olhando. E eu já falei isso errado algumas vezes. O pastor nos falou nisso essa noite. Que muitas das vezes a gente lê, a gente escuta e a gente acaba repetindo de uma forma errada. Que quando ele olhava, o oleiro, ele estava lá, né? Na sua coisa, fazendo o vasinho lá, né? Está lá fazendo o vasinho. E o vasinho vai falar bem assim: e ele quebrou-se. Quem quebrou o vaso? Foi o oleiro? Não foi o oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Muitas das vezes a gente fala assim: Deus tem que quebrar o vaso e refazer o vaso. Não. Muitas das vezes nós precisamos nos quebrar na presença do Senhor, nos humilhar na presença do Senhor, para que a gente possa viver. Para que a gente possa viver o que o Senhor tem para nós. Sabe aquele versículo do nosso congresso do ano passado? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. Porque o que Ele faz é bom. O Senhor sabe o que Ele faz. A palavra dele não diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Os planos dele são outros planos para nós. Nós até fazemos planos, mas o coração do homem é enganoso. Porque não somos de nós, nunca foi nós. E se for de nós, às vezes pode ser que a gente tome um rumo no qual a gente vai falar assim: Senhor, não era para ser. Mas é porque o Senhor falou: não vai por aí, a gente acabou indo. Né? Então, a palavra do Senhor vai dizer assim, quando ele começa a observar isso, o Senhor, ele mostra assim uma clareza de uma revelação para ele, dizendo assim: eu não posso fazer isso com vocês, deixar que vocês se quebrem na minha mão, para que eu possa fazer o que eu tenho de melhor para você, para a sua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família. Cara, como que eu posso me quebrar na presença do Senhor? Como que eu posso me quebrar nas mãos do Senhor? Primeira coisa, você tem que se colocar nas mãos do Senhor. Não há como a gente deixar o Senhor cuidar de tudo para nós, se nós não estamos nas mãos do Senhor. Nós temos as aflições, né? Porque a palavra vai dizer assim, que quando nós somos tentados, nós temos aflições. Se nós formos olhar, eu gosto bastante dessa palavra, eu acho interessante, quando Elias, ele sendo um homem, assim, de uma autoridade, eu acho ele muito audacioso, porque ele fala assim: sobre a minha palavra não vai chover. O pastor falou sobre isso aqui nos cultos passados, e ele fala assim: sobre a minha palavra. E eu fico pensando, como ele ficou julgado pela palavra dele, mas Deus, ele cumpriu, porque o Senhor tinha amor por ele, porque ele era um homem temente ao Senhor, e o Senhor fez conforme a palavra dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas vezes eu olho e julgo o que ele fez, porque ele não deveria ter feito isso. Mas eu olho assim e falo assim: eu quero ter essa audácia de chegar e falar assim: vai acontecer, vai ser milagre, vai ser bênção, vai ser, porque o Senhor confirma por vitória sobre as nossas vidas. Quando nós temos autoridade, o Senhor não fala que Ele nos deu autoridade sobre todas as coisas? Ele nos deu, porque nós não podemos ser audaciosos como Elias. Mas chega um determinado momento que as aflições começam a afligir tanto ele, as provações, as perseguições começam tanto, o que ele faz? Ele foge. Ele pega e se esconde. E a palavra vai dizer em 2 Reis que ele se esconde lá debaixo de um zimbro, se não me engano. Acho que é zimbro. E a palavra vai dizer assim que ele pega e ele foge para o deserto, né, e senta-se debaixo de um zimbro. E ele começou a pedir a morte dele. Ele
um homem que era audacioso na presença do Senhor, que o Senhor atendia os pedidos, as orações, tudo que ele falava, o Senhor atendia. Ele começa a temer, porque as provações chegou na vida dele. E a palavra vai dizer assim, que ele pega e senta ali, ele diz que ele não queria mais. Pronto, acabou, chega, Deus, para mim tá bom, o que eu fiz tá bom, e agora deixa outra pessoa fazer, né? O tempo que acabou e a palavra do Senhor vai dizer assim, que o Senhor manda um anjo lá. O anjo toca nele e fala assim, levanta-te e come. E a palavra vai dizer assim, que ele pegou e fez o que o anjo mandou. Ele levantou, comeu, mas ele voltou a deitar. E a palavra vai dizer assim, que o anjo foi lá e tocou nele de novo. E disse, levanta-te e come e vai porque a tua caminhada é longa. Muitas das vezes nós queremos parar, nós queremos desistir. Por quê? Porque nós nos sentimos afligidos, mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite, levanta-te, come e não para, prossiga, porque tem muita coisa para você fazer. A gente acha assim, já fiz demais, mas tem muito mais que o Senhor quer fazer através das suas mãos, através da sua vida, através do seu ministério, através da sua família. Tem muito mais coisas. A palavra do Senhor vai começar a dizer assim, quando nós somos tentados, deixa eu voltar para a parte ali de Jeremias no vaso. Jeremias, ele olha, e para se formar um vaso, né, tem processos, né? Tem processos a ser seguido para... Não é pega um vaso, molda e pronto, é um vaso. Não, porque ali ele ainda continua sendo um barro. E quando eu estudava sobre isso, sobre o processo de um barro, não é um barro qualquer também, não é qualquer barro. Daí eu fiquei pensando, Senhor, eu sou um barro, às vezes muito ruim, porque tem horas que eu preciso voltar para as tuas mãos. E não é problema a gente ser um vaso ruim, mas quando nós somos barro ruim, nós só podemos ser moldados para nos tornar vasos de excelência, vasos cheios do Espírito Santo, quando nós somos moldados pela mão do Senhor. Porque quando a gente tenta por nós mesmos, a gente continua sendo barro ruim. Mas a palavra vai dizer assim que o vaso, para ele se tornar ali uma coisa boa, ele passa por um processo. A primeira coisa, ele é moldado, né? Pega ali o barro, tira as impurezas dele, né? Para quem já viu isso, principalmente a argila, né? Tira todas as impurezas, porque ele é pego lá no chão mesmo, lá no meio da sujeira. Tira todas as impurezas dele e ele começa a ser moldado. Quando nós começamos a ser moldados pelo Senhor, nós muitas das vezes já nos achamos um vaso. Eu sou um vaso. Não. Você ainda é barro sendo moldado. E ele vai dizer assim que no processo, para ele se tornar vaso, a primeira coisa que o oleiro faz, ele pegar aquele barro já moldado, enfiar no fogo, né? Então ele vai para um fogo bem quente. Isso me faz lembrar daqueles 3 jovens, né? Que foram enfiados literalmente no fogo, porque não negaram o Senhor, porque não deixaram de clamar o Senhor, porque não deixaram de adorar o Senhor. E quando nós estamos ali, né, dentro do fogo, muitas das vezes o Senhor pega e fala assim, esse daqui está ficando pronto, estou fazendo esse, vou ir lá fazer outro. E o Senhor começa a moldar outro. E quando nós estamos lá dentro do fogo, lá, nas provações, nas tentações, o que a gente fala? Senhor, o Senhor esqueceu de mim dentro desse fogo. Senhor, está quente aqui. Senhor, eu não aguento. Senhor, isso. Senhor, o Senhor não está escutando as minhas orações. Senhor, o Senhor não está vendo o meu clamor. Mas não é, porque é o processo. O processo de estar lá dentro do fogo, lá é necessário. Não significa que o Senhor nos esqueceu. Quando eu começo a pensar sobre isso, sobre o processo, eu começo a lembrar da pastora, que sempre gosta de Eclesiastes, né? É um tempo determinado. Então, muitas das vezes, o nosso tempo ainda não chegou. É nosso tempo de estar ali no fogo. E isso é bom, porque a gente está se transformando naquilo que o Senhor quer para nós, naquilo que o Senhor planejou para nós. Glória a Deus. Você pode entender isso, que estar ali no fogo, no quente, sendo provado, sendo colocado ali à prova, não é ruim. É uma coisa boa, porque quer dizer que o Senhor está fazendo de você algo melhor. O Senhor está te levando a algo melhor. E não é para ficar ali numa estante, numa casa, num cantinho. O Senhor vai colocar você em lugar de destaque. Porque tudo que o Senhor faz é bom. A palavra diz ali assim, ó, quando nós nos humilharmos perante o Senhor, Ele nos exaltará. Não é os humilhados serão exaltados. É quando você aprender a se humilhar na presença do Senhor, Ele vai te exaltar. Há um louvor muito antigo que fala bem assim, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar
quando nós achamos assim que quando nós estamos ali descendo, mergulhando, estamos ali indo para submergindo na presença do Senhor, quando nós deixamos o Senhor guiar os nossos caminhos, o nosso processo, tudo pode aparecer que não está indo conforme deveria ser. Às vezes as coisas acontecem não é como nós queríamos, na hora do que nós queríamos, mas não é porque não é para ser daquele jeito. É que o Senhor entende que aquilo é necessário. Às vezes a nossa necessidade não é o que realmente a gente necessita, é só o que a gente pensa que a gente precisa. O processo ali no fogo, eu fico imaginando, quando eles estavam ali, todo mundo dizia assim, morreu. Porque quem jogou, morreu. Quem lançou lá, morreu. Quem mandou lançar, perdeu o sono. Mas eles estavam lá, adorando, caminhando, exaltando. E não estavam sozinhos. Eles não estavam lá no meio do fogo, lá sozinhos. Tinha um próprio homem. Quem é esse? Jesus. Deus que está contigo o tempo todo. Talvez você esteja, Senhor, eu acho que eu estou lá dentro da fornalha. E você pode ter certeza que se você estiver, Deus está contigo. Você não está sozinho. Ele está lá fazendo companhia, dizendo assim, vai ficar tudo bem, é só uma parte do processo. Pode continuar aí, continua adorando, vai louvando, vai exaltando o nome do Senhor. Não pare, prossiga. Não faça aquele que nem Elias que disse assim, quer morrer, pronto. Não, prossiga ali na presença do Senhor, porque o Senhor tem muito mais para fazer. Quando a palavra do Senhor diz que ali no processo ele é tirado, né? O vaso é tirado de dentro do fogo, tem um outro processo que é o tempo, né? O tempo dele ali se, como diz? Secar, né? Ele tem um tempo para saber se ele não vai trincar, se vai precisar refazer, se vai poder refazer. E daí depois vem um outro processo, onde é enfeitar, decorar e tudo mais. E quando a gente começa a imaginar um processo, eu estava olhando, não sei porque eu estava olhando, eu sei porque eu estava olhando, era uma coisa particular, mas tudo bem. Eu estava olhando sobre anéis e tudo mais, e daí eu comecei a olhar assim, num site, né, falava sobre o processo para se fazer o ouro, né, porque a aliança do Lucas não cabe mais, e daí eu queria desmontar e colocar, fazer uma nova para mim, colocar uma no meu futuro filho, né. Estava lá imaginando eu as coisas alheias na minha cabeça. E eu comecei a olhar sobre o processo do fogo, né? E no processo do fogo é a mesma coisa com o processo do barro. Só que eles pegam algo ali que você olhando ao bruto, né? Porque eu nunca vi um garimpeiro, mas diz assim que para ele achar um pedaço de ouro, né, numa mina, é muito demorado, é muito perigoso. E às vezes ele acha um pedacinho que parece assim que ninguém dá nada, porque é mais sujeira do que ouro. E ele começa ali a limpar, né, para fazer todo o processo de ouro. E quando ele começa a esquentar, porque ele tem que esquentar para derreter, para poder fazer todo o processo do ouro. Ele começa, a primeira coisa que faz, o ouro desce e a sujeira sobe. Quando nós estamos na presença do Senhor ali, nós somos provados, né, muitas das vezes, as impurezas vão saindo. Entenda isso, que talvez você está sendo provado, né? Eu cheguei agora, preciso ser limpa pelo Senhor. Quando o Senhor te prova, as impurezas vão ficando. Todas as coisas que o inimigo tem tentado colocar na tua vida, como empecilho, como cego, como brecha, isso vai ficando. Essas impurezas vão saindo. E o ouro, aquilo que presta, aquilo que é essencial, aquilo que é caro, né? Raro, caro, é aquilo que vai ficando no fundo. Por que no fundo? Porque talvez ali no fundo, né, ali onde todo mundo fala assim, meu Deus, e agora ficou só um pouquinho, mas aquele pouquinho vale tanto. Aleluia. Talvez você está falando assim, Senhor, todas as impurezas já foram, e era a maior parte do que tinha. O Senhor já me limpou, e eu fiquei tão pouquinho, mas você não tem noção do pouquinho que você é na presença do Senhor. O pouquinho, o estrago que você faz contra as potestades deste mundo, que jaz no maligno. Você não tem noção, mas eu faço tão pouquinho, oro um pouquinho, eu prego um pouquinho. O pastor ainda falou antes, né? Eu não prestei atenção, olha, se eu não faz isso, a gente não prestar atenção. Sobre quem quer pregar e não prega. Eu lá, né? Mas não é, porque a gente não acha que a gente faz o suficiente e a gente não faz. Mas é nesse pouquinho que a gente faz que o Senhor está falando assim,
Você não tem noção do que eu faço através desse pouquinho que você faz. Porque a Bíblia diz assim, que a nossa fé tem que ser realmente um grão de mostarda, que é o menor grão que existe. Porque quando nós temos fé, e essa fé é depositada no Senhor, nós temos autoridade, sim, para transportar montes, nós temos para superar barreiras, para transformar vidas, para mudar a nossa própria vida. A palavra do Senhor vai dizer assim, que nós somos provados para sermos aprovados. E o Senhor tem aprovado as nossas vidas. Porque se não tivesse, nós não tínhamos permanecido. Porque a palavra diz assim, que não permanece os vãos na congregação dos justos. Né? Se você está aqui, se você está sofrendo, está levando ali todo dia, nossa, Senhor, tem dias que parece que eu vou arrastando. Parece que eu nem sei como que eu cheguei lá e eu já estou lá. É porque o Senhor sabe da onde vem a sua força. E a sua força não vem de você, não vem do seu braço, não vem das coisas que a gente quer. As nossas forças vêm do Senhor. Vem de almejar do Senhor. Vem de querer do Senhor. Que Ele faça sobre as nossas vidas. Porque se formos olhar para nós mesmos, muitas das vezes a gente não fala, Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa, Senhor, o meu financeiro. A gente sempre fala assim, eu vejo muito pelos pedidos de oração. Eu nunca vejo ninguém falando assim, Senhor, me abençoa aqui, o meu financeiro, me dá um aumento, me dá isso, me dá aquilo. Eu sempre falo, eu peço oração pelo fulano, eu peço oração pelos meus filhos, eu peço oração pelo meu vizinho, pelo não sei quem. E é sempre assim. Porque se olhar a nossa natureza, nós sempre pensamos mais no próximo, de quem precisa mais do que nós. Porque se a gente olhar para o lado, sempre tem alguém precisando, necessitando, e pior do que nós. Então nos é motivo de dar graças ao Senhor. Quando o ouro ele é esquentado e as impurezas saem, ele fica uma coisa linda, que chama a atenção e é caro. Mas mais caro que o ouro é um diamante. O diamante, para ele ser formado, ele não é uma coisa assim, tipo assim, igual o ouro, né? Ele é uma coisa que ele tem que ser, eu até não tenho para não esquecer, porque é uma palavra difícil. Ele tem que passar por uma alta pressão. Quantas das vezes nós passamos por uma pressão que nós falamos assim, meu Deus, eu não vou aguentar. É pressão no trabalho, é pressão no ministério, porque a gente quer fazer o melhor para o Senhor, é pressão em casa, é pressão na escola, é pressão por onde a gente passa, a gente é pressionado. E quanto mais nós somos pressionados, mais o Senhor tem exaltado nossas vidas. Porque a palavra vai dizer, um azeite de oliva ser feito, o que tem que pegar? A azeitona tem que pegar e amassar, tornar ela, para sair o melhor dela. Tem que espremer. Para sair o melhor suco de uva, o que tem que fazer? Amassar. Então entenda-se que, se você está passando por um processo, se você está ali que nem um vaso sendo moldado, e você está sendo espremido, você está sendo de alta pressão, pressionado, entenda-se que isso é bom, porque você tem agradado o Senhor. Essa é a essência de um adorador. Para que nós estaríamos aqui se não fosse para adorar e agradar esse Deus? Para que nós estaríamos aqui seria perda de tempo. Se nós quiséssemos estar aqui para não ser adorador, se fosse para estar aqui para não adorar o Senhor de verdade e espírito, não deveríamos estar. O Senhor não nos traria até aqui. Se o Senhor não tivesse um plano, um propósito, uma promessa para nós, Ele não nos traria aqui. Se nós não tivéssemos algo sobrenatural para viver da parte do Senhor, o Senhor não nos teria chamado, Ele não teria nos levantado. Quando o Senhor fala que Ele nos chamou, Ele nos levantou, talvez a gente até fale assim, mas eu e minha casa já estamos aqui. Eu e a minha casa. Aqueles que moram em cima do mesmo teto já estamos aqui. Mas muitos ainda não estão e a gente não desiste de buscar por eles. A gente até tenta, eu não vou mais. Mas não adianta, o Espírito Santo incomoda a gente. Quando a gente vê, a gente já está orando, a gente já está jejuando, a gente já está clamando, já está pedindo oração no ciclo de oração, lá no grupo. A gente não consegue, por quê? Porque nós fomos chamados por essa essência. Nós somos chamados igual Jeremias. Ele disse ali, quando ele olhou, o Senhor queria ter uma revelação somente para ele. Eu não posso fazer assim com você. Mas ele disse, não, eu não posso fazer assim com a casa de Israel, com os filhos de Israel, com o meu povo. Quem é esse povo? Nós somos o povo escolhido pelo Senhor. Nós fomos ali, recebemos o direito mesmo não tendo direito. Porque na verdade era só para o povo de Israel. Mas quando o Senhor veio
rasgou-se o véu de cima para baixo, nós recebemos esse direito também de sermos chamados filhos de Deus. E nós somos. Então creia que o processo que você está passando vai passar. E o momento de cantar o hino da vitória vai chegar. Só que você vai precisar passar. Se você precisar se levantar, depois subir ou submergir, igual tem uma passagem que o pastor fala bastante, Camille também falou, que as águas batiam no tornozelo, depois no joelho, depois aqui, depois no lombo, e daqui a pouco ele viu, não dá mais, Senhor, não dá mais para andar, eu preciso mergulhar. Se você está nesse momento que você precisa mergulhar, mergulhe. Você não vai se arrepender do que Deus tem para fazer. Se você está num processo que você tem que estar dentro de uma fornalha, dentro de um fogo, ou que você está sendo ali, espremido, entenda que é porque Deus tem algo grande para fazer. Deus não dá meia bênção como o que você fez. Deus faz a obra completa. E o que Ele tem é bom, é perfeito, é agradável. Você pode crer nisso. Que o que Ele tem para você é maior do que você imagina. Maior do que você viu, ouviu ou chegou até o seu coração. O que Deus tem para nós é muito grande. Nós não podemos nem imaginar. E Ele vai cumprir. Porque a palavra diz assim, pode passar tudo, mas a palavra dele não passa. Quantos 9.000 anos já foram? 2.000 anos já foram escrita essa palavra. E ela é viva nas nossas vidas, ela renova. Quando a gente precisa, a gente vem aqui como um ponte de escape, vem aqui o Senhor fala conosco. Quando a gente precisa, vem um versículo nas nossas mentes. A palavra do Senhor diz assim, que bem-aventurados são aqueles que são provados, porque eles receberão o galardão do céu. A coroa, quem vai dar essa coroa? Não é qualquer um, é o próprio Jesus que vai cuidar de mãos em mãos. O Senhor vai fazer o que Ele prometeu sobre nós. Peço para que a igreja se coloque de pé. Seja Deus. Pastor, quem agradece? Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por esta mensagem. Que o Senhor possa gravar os nossos corações, Deus eterno, e que nós possamos sair daqui alimentados pelo Senhor, crendo, Pai Celestial, que o Senhor é um Deus presente neste lugar. E através da tua palavra, nós tomamos posse de uma grande vitória nesta noite, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Em pé, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.